Como Deus, através do Espírito Santo, fala contigo nos dias de provação. Há momentos em que a vida aperta de todos os lados e a primeira reação do coração que teme a Deus é orar. Mas e quando você ora e não ouve nada? Você clama com sinceridade, busca com jejum, dobra os joelhos com lágrimas e mesmo assim o céu parece trancado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção. O silêncio de Deus ecoa como um vazio doloroso dentro da alma. E a mente começa a questionar se algo está errado com sua fé. Mas e se esse silêncio não for um sinal de rejeição, mas uma forma de comunicação divina que poucos conseguem discernir? E se, justamente nos dias em que o céu parece em silêncio, o Espírito Santo estiver sussurrando algo que só pode ser ouvido no profundo da alma? Essa jornada não é sobre barulho, é sobre percepção. Deus não se cala porque te abandonou, mas porque quer te ensinar a ouvir de uma forma mais sensível, mais íntima, mais espiritual. É fácil ouvir quando tudo vai bem. Difícil mesmo é escutar quando a dor abafa o discernimento, quando a espera sufoca a fé, quando o medo tenta calar a esperança. E é nesse terreno de prova, nesse vale de silêncio, que o Espírito Santo se aproxima com um sussurro, não para os ouvidos, mas para o coração quebrantado. O problema é que muitos estão esperando que Deus grite, quando Ele quer ensinar você a escutar o que só se ouve no sussurro. Ele não quer apenas responder sua oração, Ele quer moldar sua escuta. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o começo de uma nova linguagem. É o Espírito Santo ensinando que a profundidade da fé não se revela na abundância de palavras, mas na capacidade de confiar quando não há som algum. A Bíblia está repleta de momentos em que o céu parecia fechado, mas o Espírito estava trabalhando. Elias fugiu para o deserto e esperava uma manifestação grandiosa. Mas Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Veio em um sussurro suave, quase imperceptível. E foi ali que Elias percebeu que ainda havia propósito, direção e chamada. O sussurro de Deus tem peso de glória, mesmo quando parece leve demais para os sentidos naturais. Você precisa aprender a escutar com o Espírito, não apenas com o corpo. Muitas vezes, o sussurro do Espírito é um versículo que surge do nada, um pensamento de paz que quebra a ansiedade, um toque de arrependimento no meio da oração, uma lembrança de algo que Deus já falou e você esqueceu, um desejo novo de orar mais fundo, de buscar com mais intensidade. Isso não é coincidência, é o Espírito falando. Mas se sua alma estiver em alvoroço, você não vai perceber. Por isso, em tempos de provação, mais importante do que pedir para Deus falar é preparar o coração para escutar, limpar o excesso de ruídos, silenciar as vozes da dúvida, aquietar o ego que quer respostas imediatas. Deus não tem pressa, porque Ele trabalha na eternidade. E o Espírito não compete com o barulho, Ele espera o silêncio para entrar. Ele não grita, Ele sussurra, porque a voz de Deus não se impõe, ela convida. É nesse tipo de presença que Ele revela sua vontade. E é quando você aprende a reconhecer o sussurro que você começa a andar pela fé, não pela vista. Deus quer te conduzir por caminhos que você não enxergaria sem esse nível de intimidade. É no sussurro que você percebe que Ele sempre esteve ali, mesmo quando tudo parecia mudo. E quando você escuta esse tipo de voz, tudo muda. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou por dentro. Não lute contra o silêncio. Entre nele com reverência. Porque é nele que o Espírito está pronto para sussurrar os segredos mais profundos do céu, diretamente ao seu espírito. Ele não vai gritar para te convencer. Ele vai sussurrar para te transformar. O Espírito Santo esconde respostas em suas perguntas. Há momentos em que Deus parece não responder, e isso confunde a alma humana. Nós queremos explicações, direções, confirmações. Queremos entender o porquê da dor, o motivo da espera, o sentido da perda. Mas o Espírito Santo, ao invés de nos dar respostas prontas, muitas vezes nos entrega perguntas. Perguntas que mexem com o orgulho,
que desinstalam a lógica, que expõem o que realmente está dentro de nós. Ele não quer apenas nos informar, ele quer nos transformar. As perguntas do Espírito Santo são cirúrgicas. Elas não vêm para ferir, mas para curar. Quando Jesus encontrou Pedro após a negação, ele não trouxe um sermão, trouxe uma pergunta. Tu me amas? 3 vezes a mesma pergunta, até que o coração de Pedro se quebrasse e a culpa se transformasse em arrependimento. Cada vez que Deus pergunta, Ele está revelando uma ferida, uma lembrança, uma verdade que precisa ser confrontada. É assim que o Espírito fala, não com um discurso, mas com uma questão que não sai da mente até que o coração mude. É por isso que, em dias de provação, você pode se sentir inquieto, confuso, cheio de dúvidas. Não é o inimigo provocando caos. Muitas vezes, é o Espírito te chamando para dentro de si mesmo, para um diálogo mais profundo. Ele não quer que você apenas saiba o que fazer. Ele quer que você entenda quem você é diante daquilo que está enfrentando. A pergunta do Espírito expõe o que ainda está desalinhado com a vontade de Deus. E é nesse processo de confronto interior que a voz de Deus se torna mais nítida. Talvez o Espírito tenha te perguntado recentemente: por que você ainda tem medo? Por que ainda carrega essa culpa? Por que duvida que eu estou contigo? Essas perguntas não são acusações, são convites para uma conversa que pode mudar tudo. Porque quando você se permite responder com sinceridade, o Espírito abre o seu entendimento e revela camadas do seu coração que estavam escondidas até de você mesmo. Ele trabalha assim, desarmando, questionando, conduzindo com ternura até a revelação. Muitos esperam que Deus fale de forma audível, mas ignoram o poder das perguntas que Ele faz em silêncio. Quando Ele te faz pensar, refletir, reconsiderar, Ele está falando. Cada pensamento que te leva à introspecção espiritual é uma semente da voz do Espírito germinando dentro de você. É nesse movimento que o Espírito Santo ensina a fé madura, aquela que não vive de sinais visíveis, mas de discernimento interior. As perguntas de Deus são como espelhos. Elas mostram o que está por trás da aparência. É fácil parecer firme quando tudo está em ordem, mas as perguntas do Espírito revelam o que o sofrimento realmente produziu dentro de você. Ele te pergunta não para obter uma resposta que ele já não saiba, mas para que você perceba o quanto ainda precisa dele. O Espírito nunca faz uma pergunta para te confundir. Ele faz para te curar. Então, quando você sentir o silêncio de Deus e o coração começar a ser invadido por questionamentos, não fuja. Talvez essas perguntas sejam a voz do próprio Espírito chamando você para um encontro mais profundo. Ele quer que você aprenda a ouvir a direção de Deus, não nas certezas imediatas, mas no processo de discernir. Porque quando o Espírito te faz pensar, ele já começou a responder. As respostas de Deus nem sempre vêm com palavras. Às vezes, vêm com inquietações que só se resolvem quando você se rende. E é nessa rendição que o Espírito te revela que a verdadeira resposta não está nas circunstâncias, mas em quem você está se tornando enquanto espera. As portas fechadas que o Espírito abre de dentro para fora. Nem toda porta fechada é um bloqueio espiritual. Nem todo atraso é resistência externa. Em muitos casos, o que parece trancado do lado de fora está, na verdade, fechado do lado de dentro. O Espírito Santo revela que a trava não está na circunstância, mas na alma. Enquanto o coração estiver fechado, a fé amarrada, o pensamento limitado e o espírito desconectado, não há porta que se abra no mundo exterior que realmente leve você à liberdade. Deus permite que portas se fechem para que você seja forçado a olhar para dentro. O foco muda, o clamor muda, o tipo de oração muda e, principalmente, a escuta se aprofunda. Quando tudo do lado de fora parece travado, o Espírito começa a mostrar o que precisa se mover por dentro. Às vezes, é um perdão que nunca foi liberado. Às vezes, é um orgulho disfarçado de santidade. Outras vezes, é um medo que paralisa decisões mesmo quando você diz confiar. Essas são as chaves espirituais que o Espírito traz à luz nos dias de provação.
Ele aponta bloqueios internos que impedem que portas se abram no tempo de Deus, porque o Senhor não desperdiça milagres com corações despreparados. Antes de abrir caminhos, Ele abre discernimento. Antes de remover obstáculos, Ele desarma resistências interiores. Ele trabalha primeiro em você, para depois trabalhar por você. A bênção que chega sem estrutura interior para sustentá-la vira peso, não testemunho. Por isso, o Espírito sonda, revela, cura. Ele não está atrasando o seu destino, está preparando você para ele. Talvez a porta que você tanto pede para Deus abrir seja apenas um reflexo de uma trava emocional, mental ou espiritual que você mesmo ainda não quis soltar. E é o Espírito que se encarrega de te mostrar isso sem acusação, mas com firmeza. Ele não empurra portas. Ele convence você a pegar a chave dentro do seu espírito. A maioria dos milagres que você espera não depende de algo novo acontecer, mas de algo velho ser curado. O Espírito é mestre em destrancar o que você achava que já estava resolvido, só para mostrar que é ali que o fluxo do céu está interrompido. Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato." Mas ele não está batendo do lado de fora, está batendo do lado de dentro. Ele quer entrar em áreas da sua vida que ainda estão fechadas, mesmo você já sendo crente, já conhecendo a Bíblia, já frequentando a igreja. Há portas emocionais que só se abrem com rendição. Há portas espirituais que só se abrem com obediência. Há portas de destino que só se abrem com coragem. E o Espírito Santo está interessado em todas elas. A provação nesse contexto não é um castigo, é um convite. Um convite para destrancar o que você trancou por medo de se ferir de novo. Para abrir de novo aquela parte que você blindou depois da decepção. Para permitir que o Espírito entre nas áreas onde você preferiu manter controle, porque confiar doeu da última vez. É nesse nível que ele trabalha, profundo, gentil, mas determinado. E quando você permite que ele abra essas portas internas, a vida externa começa a se mover em sincronia com o céu. As portas mais importantes não são as que se abrem diante dos seus olhos, mas as que se abrem dentro do seu coração. O Espírito Santo não está focado apenas em te levar a novos lugares. Ele quer te fazer uma nova pessoa. E quando isso acontece, você percebe que a verdadeira liberdade não é caminhar sem obstáculos, mas viver sem correntes internas. A linguagem do Espírito nas coisas que você não escolheu. Existem situações na vida que você jamais escolheria, lugares onde nunca quis estar, processos que não estavam nos seus planos, relacionamentos que terminaram sem explicação, doenças que surgiram sem aviso, portas que se fecharam sem que você entendesse o motivo. E é exatamente nesses terrenos não desejados, nesses capítulos não planejados, que o Espírito Santo começa a falar de uma forma que nunca falou antes. Você não escolheu a perda, não escolheu a traição, não escolheu o diagnóstico, não escolheu a espera. Mas o que você não escolheu pode ter sido exatamente o que o céu autorizou para que algo profundo fosse ativado dentro de você. O Espírito não desperdiça dor. Ele não observa passivamente o que acontece. Ele entra na cena com uma linguagem que só é compreendida por quem está quebrado. E é justamente aí que a voz dele se torna mais íntima, mais clara, mais real. O Espírito Santo não fala apenas na vitória. Ele fala nas lágrimas, fala no cansaço, fala na frustração. Ele traduz aquilo que a alma não consegue expressar. Ele transforma caos em códigos espirituais. Situações que pareciam aleatórias, duras e sem sentido, começam a ganhar contorno de revelação. Você começa a perceber que há uma narrativa divina por trás daquilo que machucou. A linguagem do Espírito vai além da lógica. Ela comunica propósito por meio do inesperado. Foi assim com José, vendido pelos irmãos, traído por quem confiava, esquecido na prisão. Nenhuma dessas cenas ele teria escolhido, mas foi em cada uma delas que Deus escreveu o propósito que o elevou ao governo do Egito. José não teve controle sobre o que sofreu, mas teve discernimento para entender que o Espírito estava falando no meio de cada injustiça. E ao reconhecer essa linguagem,
Ele se posicionou, perdoou e foi usado poderosamente. Você pode estar vivendo algo agora que foge completamente daquilo que pediu em oração. Mas antes de concluir que Deus se calou ou que o inimigo venceu, pare e escute. O Espírito Santo está ensinando a sua alma a interpretar o que a mente não entende. O que parece caos pode ser um plano secreto de transformação. Deus usa o que você não escolheria para revelar quem você precisa se tornar. E só o Espírito pode traduzir essa linguagem. A maior parte do amadurecimento espiritual não acontece nas bênçãos, mas nas batalhas. A voz do Espírito não se revela apenas em vitórias públicas, mas em reconstruções silenciosas. Ele fala no hospital, fala no quarto escuro, fala na fila do desemprego, fala no banco da igreja vazio, fala na solidão. E cada fala dele dentro desses cenários que você nunca quis viver tem o poder de curar, alinhar e ativar destinos que estavam adormecidos. Se você quer entender a linguagem do Espírito, pare de perguntar por que isso aconteceu e comece a perguntar o que Deus quer te mostrar no meio disso. Ele não está pedindo que você aprove o sofrimento, mas que permita que esse sofrimento seja interpretado à luz do céu. E quando isso acontece, a dor se converte em direção. O trauma vira chave. A perda se transforma em voz profética. E aquilo que era seu maior medo se torna o lugar onde Deus te faz mais forte. O que você não escolheu pode ser exatamente o que o céu usou para te preparar. O que você rejeitou pode carregar a revelação que você tanto buscava. O Espírito Santo está falando, não naquilo que você planejou, mas justamente naquilo que você tentou evitar. Abra o Espírito, ouça com o coração, porque nas coisas que você não escolheu, Deus está dizendo, é aqui que eu quero te encontrar. A voz de Deus entre o grito da alma e o barulho do mundo. Hoje, mais do que nunca, vivemos cercados por sons, notificações, mensagens, opiniões, pressões, demandas. Tudo acontece ao mesmo tempo, o tempo todo. E mesmo quando estamos sozinhos, o silêncio não vem, porque dentro da alma existe outro barulho, o das emoções. A ansiedade grita, a angústia questiona, o medo sussurra mentiras. A decepção repete histórias mal resolvidas. E no meio desse caos interior e exterior, você se pergunta, como posso ouvir a voz de Deus? A verdade é que o Espírito Santo não compete com o barulho. Ele não força espaço, não entra sem ser percebido. Ele fala em tom diferente. A linguagem do Espírito é sutil, suave, mas carregada de autoridade. Ele fala entre os ruídos, e por isso exige silêncio interior. Para ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a calar o mundo e aquietar a alma. Só assim será possível distinguir o que é emoção, o que é distração e o que de fato é direção divina. O grito da alma não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo dentro de você está pedindo socorro. Mas enquanto você tentar calar esse grito com distrações, entretenimento ou respostas fáceis, o Espírito continuará esperando o momento em que você se renda por completo. A voz de Deus não é apenas uma resposta à oração, é um lugar onde a alma encontra descanso. E esse descanso só se manifesta quando você permite que a presença dele seja maior do que os ruídos que te cercam. Muitos cristãos confundem agitação com fé. Acham que quanto mais falarem, mais Deus ouvirá. Quanto mais fizerem, mais serão vistos. Mas a Escritura diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse sabei não vem de teorias, vem de experiência. E a experiência nasce quando o barulho se cala e a presença se revela. A voz do Espírito é como uma brisa leve que atravessa as tempestades internas e reposiciona sua alma no centro da vontade de Deus. É por isso que tantas vezes, em meio ao caos, você sente uma paz que não sabe explicar. Uma convicção súbita que muda tudo. Um pensamento que parece não vir de você. Um consolo que não tem lógica. Um versículo que salta aos olhos. Essas não são coincidências. São sinais de que o Espírito está falando no meio do barulho. Ele não espera o cenário mudar para falar.
Ele fala para transformar o cenário a partir de dentro. Mas se você não calar as vozes internas, confundirá a direção com o impulso. Pensará que está sendo guiado por Deus quando está apenas reagindo à dor. A alma ferida grita, o espírito guia. E essa diferença é sutil, mas vital. Quem aprende a ouvir o espírito no meio do grito da alma não toma decisões baseadas no medo, mas na fé. Não se move por pressão, mas por revelação. Não se perde na confusão, mas permanece em paz, mesmo sem entender tudo. A voz de Deus é como um fio de luz no meio da neblina. Está lá, mas só os que param para ver conseguem enxergar. O Espírito Santo não quer apenas ser ouvido, ele quer ser seguido. E para isso você precisa fazer o caminho inverso do mundo. Enquanto todos correm para fora, você entra para dentro. Enquanto todos buscam mais ruído, você busca mais presença. Enquanto o mundo exige respostas rápidas, você aprende a esperar no secreto. No meio do barulho, pare. No meio do grito, respire e diga: Espírito Santo, fala comigo como só o Senhor sabe fazer. Não espere que ele responda como o mundo responde. Ele vai te surpreender com silêncio cheio de sentido, com paz que confronta o desespero, com sabedoria que não vem da mente, mas do espírito. E quando isso acontecer, você vai perceber que a voz de Deus nunca deixou de falar. Você é que estava ouvindo demais o que não precisava. Quando o Espírito te desinstala para te reconstruir, a maioria das pessoas ora por mudança, mas quer permanecer no mesmo lugar. Querem transformação, mas sem tocar na rotina. Querem viver o novo, mas sem deixar o velho. E quando o Espírito Santo começa a mover as estruturas internas e externas, a primeira sensação não é glória, é desconforto. Porque antes de Deus te levar para onde você sonhou, Ele vai te desinstalar do que você se acostumou. Ele vai tirar você da zona de conforto espiritual, emocional e até geográfica, se necessário, para reconstruir tudo de forma nova. Esse processo dói, confunde, faz parecer que as coisas estão piorando quando na verdade estão sendo alinhadas, porque reconstrução espiritual não acontece sobre bases frágeis. Antes de edificar, o Espírito demole. Antes de enviar, ele trata. Antes de promover, ele limpa. Ele não está preocupado com sua pressa, mas com a solidez da sua fé. Por isso, ele começa tirando o que parecia seguro, amizades que se afastam, portas que se fecham, certezas que desmoronam. E quando você tenta entender, ele apenas sussurra: confia. Eu estou construindo algo maior. A desinstalação do Espírito não é aleatória, é cirúrgica. Ele sabe exatamente onde tocar, sabe o que precisa sair para que algo melhor entre. Sabe o que está impedindo você de crescer. Mesmo que ainda pareça necessário aos seus olhos, ele tira a muleta antes de você perceber que consegue andar sem ela. Tira o aplauso para ensinar você a depender da graça. Tira o excesso para revelar a essência. Esse é o jeito de Deus. Ele não reforma, ele reconstrói. Foi assim com Abraão. Deus pediu que ele deixasse tudo: terra, casa, cultura, segurança. E não disse nem para onde ele iria. Apenas prometeu: vai para a terra que eu te mostrarei. O Espírito o desinstalou completamente. Por quê? Porque a promessa não podia ser cumprida onde ele estava. O ambiente antigo não sustentava o propósito novo. E isso se repete conosco. Às vezes, o que você chama de estabilidade, Deus chama de estagnação. E por amor ele move tudo. Mas o que parece perda é, na verdade, preparo. A confusão que você sente é apenas a poeira da obra que o Espírito começou dentro de você. Ele está tirando tijolos tortos, ideias erradas, motivações impuras. Está limpando o terreno do coração para edificar algo mais forte, mais santo, mais profundo. E se você resistir, o processo se prolonga. Mas se você se rende, a reconstrução acelera. Desinstalar dói, porque mexe com identidade. Você começa a perceber que muito do que chamava de você era só adaptação, só aparência, só performance. E agora, o Espírito está revelando o original. Está trazendo à tona a versão que ele sonhou quando te criou. Mas para que isso aconteça, ele precisa quebrar tudo que foi construído com base no medo, na carência,
no orgulho, na expectativa alheia. A reconstrução exige renúncia, mas carrega a promessa. Você não foi chamado para se acomodar em zonas seguras, foi chamado para viver pela fé. E fé muitas vezes é andar sem chão, é continuar quando tudo foi removido, é confiar quando tudo está sendo reformulado. Quando o espírito começa a desinstalar, você pode até se sentir perdido por um tempo, mas logo vai perceber que ele está te plantando em um lugar mais alto. Aquele chão que saiu debaixo dos seus pés é o mesmo que agora está sendo reconstruído com fundações eternas. Então pare de pedir para Deus trazer de volta o que Ele mesmo removeu. Pare de tentar reconstruir o que Ele permitiu ruir. Abrace o novo, mesmo que ainda esteja em processo. Porque quando o Espírito te desinstala, não é para te punir, é para te alinhar com o céu. E quando você se render a esse movimento, vai perceber que perder foi só o começo de ser totalmente restaurado. O Espírito Santo age em silêncio, mas nunca em ausência. O erro mais comum que muitos cristãos cometem em tempos de provação é confundir o silêncio de Deus com a ausência dele, quando as lágrimas não trazem resposta, quando as orações parecem não passar do teto. Quando você fecha os olhos, clama, e tudo continua igual. A alma entra em crise e começa a sussurrar: será que Deus me deixou? Mas o Espírito Santo quer te ensinar uma verdade profunda. O silêncio de Deus não é um afastamento, é uma aproximação disfarçada. Ele está mais perto do que nunca, mesmo quando você não o percebe. A ausência de ruído não é a ausência de presença. O Espírito trabalha onde os olhos não alcançam. Ele atua na raiz, não no aplauso, nos bastidores, não no palco. Enquanto você sente que nada está acontecendo, Ele está reescrevendo sua história em lugares invisíveis. Enquanto você chora de cansaço, Ele está sustentando sua fé por dentro. Enquanto você pensa que está sozinho, Ele está habitando cada centímetro do seu quarto, do seu corpo, da sua mente, mesmo em silêncio. O problema é que fomos ensinados a associar a presença de Deus a sentimentos intensos, manifestações sobrenaturais ou sinais evidentes. E quando essas coisas não aparecem, achamos que algo está errado. Mas a Bíblia mostra o contrário. O Espírito não é um espetáculo, é uma presença constante. Ele habita, não visita. Ele permanece, não se afasta. Ele é o Consolador que Jesus prometeu. Não para os dias de celebração, mas para os dias de luto, perda e desorientação. Você pode não ouvir uma voz, pode não sentir aquele arrepio, pode não ter nenhuma visão, e ainda assim, Ele está aí. A presença dele não depende da sua percepção, ela depende da fidelidade dele. E Ele é fiel mesmo quando você é fraco, mesmo quando sua fé está vacilante, mesmo quando você duvida. O Espírito não te abandona nos seus piores dias. Pelo contrário, é nesses dias que Ele mais trabalha, mais intercede, mais sustenta. O silêncio dele é tratamento, é desintoxicação espiritual, é limpeza de ruídos, é construção de raízes. A fé que resiste ao silêncio é a fé que sustenta grandes propósitos. Deus não está interessado em te agradar emocionalmente. Ele quer formar você espiritualmente. Por isso, Ele silencia para te amadurecer, para ensinar você a caminhar não por aquilo que sente, mas por aquilo que crê. O Espírito Santo é como o oleiro. Enquanto o barro gira na roda, ele está moldando com as mãos. Mas o barro não ouve a voz do oleiro, apenas sente a pressão das mãos. E mesmo que o oleiro não diga uma palavra, sua presença é constante, ativa, cuidadosa. Assim é com você. O Espírito está te moldando. A pressão que você sente é prova de que Ele está trabalhando. Se Ele estivesse ausente, tudo estaria parado. Mas o que você chama de silêncio é, na verdade, o toque dele formando algo novo dentro de você. Não permita que a ausência de sinais visíveis roube sua convicção. Deus não precisa provar que está com você. Ele já prometeu. E quem crê na promessa permanece mesmo no escuro, porque sabe que o Espírito está agindo em silêncio, costurando detalhes, alinhando pessoas, limpando caminhos. E no tempo certo,
tudo será revelado. Mas até lá, confie. Não em sensações, mas na presença constante de um Deus que nunca falha. A maturidade espiritual começa quando você para de pedir sinais e começa a caminhar com a certeza de que Ele está ali, mesmo em silêncio. E essa certeza muda tudo. Ela traz descanso, ela fortalece, ela acalma a alma. Porque mesmo que você não ouça, Ele está falando. Mesmo que você não veja, Ele está movendo. Mesmo que você não sinta, Ele está te carregando. A aflição é a linguagem que o Espírito traduz em propósito. Existe uma dor que parece sem causa. Uma aflição que aperta o peito sem explicação lógica. Você ora, jejua, busca, mas continua carregando uma angústia profunda. E o coração clama: por que estou passando por isso? A mente quer um motivo, o corpo pede alívio e a alma grita por respostas. Mas o Espírito Santo não responde como um argumento. Ele responde como um intérprete. Ele pega a sua dor e traduz. Ele transforma a aflição em direção, transformação em missão, sofrimento em propósito. A aflição é uma linguagem espiritual. O céu a compreende. O Espírito a interpreta. E quando você para de fugir da dor e começa a apresentar essa dor diante de Deus com humildade, Ele começa a revelar sentidos escondidos que só podem ser acessados por quem já chorou no secreto. Porque existem revelações que não vêm da teologia, mas do desespero. Existem sabedorias que não brotam de livros, mas de lágrimas. Foi no vale da sombra da morte que Davi escreveu um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Não foi no palácio, foi no deserto. Porque é na aflição que a voz do Espírito ecoa com mais clareza. Não porque ele fala mais nesses momentos, mas porque você ouve mais. A dor te silencia, a dor te desarma, a dor te leva para dentro. E é nesse ambiente, onde tudo o que você construiu desaba, que Deus começa a edificar o que tem fundamento eterno. A aflição que você sente não é castigo, é linguagem. Deus está comunicando algo, talvez quebrando idolatrias, revelando fragilidades, ajustando rotas, ou talvez apenas te chamando para mais perto. O Espírito Santo não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima é colhida, cada gemido é interpretado. Ele entende o que você não consegue explicar. E enquanto você geme, Ele intercede. Enquanto você se cala, Ele traduz. Enquanto você se sente paralisado, Ele está movendo coisas no invisível. Você nunca vai sair o mesmo de um tempo de aflição se permitir que o Espírito traduza essa dor. Ele vai te mostrar que aquele momento de perda foi uma limpeza, que aquela espera foi um alinhamento, que aquele não foi uma proteção e que aquele sofrimento que parecia sem razão foi, na verdade, a linguagem usada por Deus para te conduzir a algo maior do que você podia ver naquele momento. José foi traído, vendido, esquecido. Tudo parecia injusto, doloroso, aflitivo. Mas quando finalmente entendeu, ele disse aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para cumprir o propósito. Essa é a tradução do Espírito. Ele pega o que te feriu e transforma em ferramenta. Ele pega o que te derrubou e faz disso um trampolim. Ele pega o que parecia fim e revela que era só o começo. A aflição não é o oposto do propósito, é o útero dele. É no escuro que os maiores milagres são gestados. É na pressão que o azeite flui. É na dor que o chamado se torna urgente. O Espírito te molda, enquanto tudo em volta parece caótico. E quando você pensa que foi esquecido, ele te ergue com uma clareza que só quem passou pelo fogo consegue carregar. Você fala diferente, anda diferente, enxerga diferente, porque agora você não tem apenas um testemunho, você tem uma unção que só se adquire em meio à aflição traduzida pelo Espírito. Então, pare de tentar calar a dor. Apresente-a, não fuja do sofrimento, entregue-o, porque quando você entrega, o Espírito pega esse grito e transforma em voz profética. Essa aflição vai virar direção, essa ferida vai virar ministério,
Essa estação de lágrimas vai se tornar uma ponte para alcançar outros. O que parecia um desvio era, na verdade, o único caminho. O Espírito Santo está traduzindo sua aflição. Escute com o coração, porque o que hoje dói, amanhã vai fazer sentido. A espera como cenário sagrado da voz de Deus. Esperar é uma das disciplinas mais dolorosas da fé cristã, porque a espera confronta a ansiedade, expõe a impaciência e desmascara o controle. É mais fácil agir do que aquietar. É mais fácil falar do que escutar. Mas o Espírito Santo transforma a espera em um ambiente sagrado, não de inatividade, mas de revelação. Enquanto tudo parece parado do lado de fora, algo profundo está acontecendo dentro de você. A espera é o lugar onde Deus fala devagar, para que você aprenda a ouvir com maturidade. Na cultura da pressa, do agora, do imediato, a espera parece castigo, mas no reino ela é uma estratégia. Deus nunca atrasa, mas também nunca se apressa. Ele molda o tempo à medida da eternidade. E o Espírito é especialista em usar a lentidão do relógio humano para acelerar processos espirituais. Enquanto você espera por uma resposta, Ele está formando em você a capacidade de sustentar a resposta quando ela vier, porque o céu não entrega promessa para quem não tem estrutura para mantê-la. A espera é sala de aula, e o Espírito é o mestre que ensina no silêncio. Ele te ensina a depender, te ensina a confiar, te ensina a permanecer mesmo sem entender. E nesse processo, você percebe que a resposta de Deus nem sempre é um sim ou não, mas um aguarde. Estou fazendo algo maior do que você imagina. A alma impaciente quer resultados, mas o Espírito quer raízes. E raízes só crescem no escuro, em silêncio, sem aplauso. Foi esperando que Ana concebeu Samuel. Foi esperando que Abraão recebeu Isaque. Foi esperando que José viu o sonho se cumprir. Nenhum deles gostou da espera, mas todos foram transformados por ela. A espera purifica intenções, elimina pressões humanas, quebra manipulações emocionais. E quando a bênção finalmente chega, você está maduro o suficiente para reconhecer que ela não define sua fé. Apenas confirma o que Deus já estava fazendo no secreto. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir, uma oração ser respondida, uma cura acontecer. E tudo pareça parado, injusto, silencioso. Mas acredite, o Espírito está ativo, não ao redor, dentro. Ele está preparando sua mente, seu caráter, sua sensibilidade espiritual. Está limpando impurezas que você nem sabia que existiam. Está ativando dons que só florescem na dor. Está alinhando você com o céu, enquanto parece que tudo na terra está em pausa. A espera revela quem realmente crê, porque é fácil ter fé quando a promessa chega rápido. Mas fé verdadeira é permanecer, mesmo quando os dias se arrastam e as respostas não vêm. É dizer Deus é bom antes do milagre. É adorar sem garantia. É confiar quando o tempo parece um inimigo. E é aí que o Espírito se manifesta, não em ruídos, mas em sensações sutis de paz, em convicções que não dependem de lógica, em silêncios que carregam direção. Não desperdice a espera, não tente encurtá-la com atalhos. Atalhos matam processos, e processos são o caminho da glória. O Espírito Santo está te ensinando a escutar sem ansiedade, a obedecer sem pressa, a descansar mesmo sem entender. Isso é maturidade, isso é intimidade, isso é fé que agrada a Deus. A espera não é tempo perdido, é tempo sagrado. É o cenário onde a voz de Deus ecoa com profundidade, onde Ele revela não só o que fará, mas quem você está se tornando enquanto espera. E quando a promessa chegar, você não será mais o mesmo. Porque quem aprende a ouvir Deus na espera, nunca mais caminha sozinho. A voz que quebra o orgulho para despertar a verdade. Poucas coisas silenciam tanto a voz do Espírito quanto o orgulho disfarçado de autossuficiência espiritual. É possível orar, jejuar, pregar, servir, e ainda assim estar surdo para o que Deus está dizendo, simplesmente porque o coração se fechou para a correção. O orgulho não é apenas vaidade,
Às vezes, é o apego à própria dor. Às vezes, é a insistência em fazer do seu jeito. Às vezes, é a recusa em admitir que precisa ser curado. E é nesse lugar endurecido que a voz do Espírito não ecoa, ela confronta. O Espírito Santo não fala para massagear o ego. Ele fala para quebrar as estruturas que impedem o fluir da verdade. Ele revela não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E essa verdade, quando entra, não entra com delicadeza. Entra com peso. Entra com luz. Entra com um poder tão transformador que, se o orgulho não for quebrado, o coração rejeita. Porque a verdade do Espírito nunca vem para confirmar sua zona de conforto. Ela vem para desafiá-la. Foi assim com Davi, quando pecou contra Deus. Ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, até que o profeta Natã, guiado pelo Espírito, trouxe uma palavra que não elogiava, mas expunha. Uma parábola que rompeu a blindagem da alma e abriu espaço para arrependimento verdadeiro. O Espírito Santo usa esse tipo de voz, uma que desmonta a aparência e revela o que está por trás. Uma voz que tira a maquiagem da fé performática e mostra o real estado da alma. Muitos dizem, não escuto Deus, mas a pergunta verdadeira é, você está disposto a ouvir o que Ele tem a dizer? Porque a voz do Espírito não é sempre conforto, às vezes é confronto, às vezes é um não firme, às vezes é o silêncio que te obriga a olhar para dentro, às vezes é uma pergunta cortante. Até quando você vai fugir de mim? Às vezes é um versículo que queima como espada. A verdade liberta, sim, mas antes ela fere o orgulho. A obra do Espírito é cirúrgica. Ele revela pecados escondidos, intenções contaminadas, pensamentos corrompidos. Não para acusar, mas para restaurar. Mas não há restauração sem rendição. Não há cura sem exposição. E não há avanço sem quebrantamento. Por isso, ele quebra o orgulho. E o faz com amor, mas também com firmeza. Porque sabe que a mentira mais perigosa é aquela que você acredita sobre si mesmo. A voz do Espírito é a única capaz de desenterrar traumas enterrados há décadas e transformá-los em portas de cura. Mas isso exige humildade. Ouvir com disposição. Receber com mansidão. Se render com sinceridade. A verdade de Deus não é cruel, mas é inegociável. E ela só habita em corações onde o orgulho foi expulso, onde o trono do eu foi derrubado, onde a alma já entendeu que não veio a este mundo para se justificar, mas para ser transformada. O Espírito Santo está falando, talvez através de um incômodo que você não consegue explicar, de um versículo que não sai da sua mente, de uma oração que você não consegue terminar, de um silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. Não rejeite essa voz. É o Espírito quebrando o que te impede de ver a verdade. E a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Jesus é a verdade. E onde ele entra, tudo muda. Permita que essa voz invada as partes mais duras do seu interior. Deixe que o Espírito Santo derrube as paredes que você construiu para se proteger. Porque aquilo que você usa para se defender pode estar te impedindo de ser curado. O orgulho fecha os ouvidos da alma, mas a humildade abre espaço para que a verdade entre e faça morada. E uma vez que a verdade se instala, não há mais espaço para engano. A vida começa a ser guiada não por emoções, mas por direção espiritual. Não por justificativas humanas, mas por propósito eterno. Porque quando o Espírito quebra o orgulho, ele desperta a verdade. E quando a verdade desperta, o coração finalmente descansa. Quando a palavra de Deus ganha voz dentro de você. Existem momentos em que você não precisa que alguém pregue, não precisa que ninguém diga mais nada, porque de repente a palavra de Deus que você já leu, já ouviu, já decorou, se levanta dentro de você com força. É como se o versículo saltasse da Bíblia e se tornasse vivo. Não é mais letra, é voz. Não é mais informação, é revelação. O Espírito Santo transforma o que estava armazenado em algo que agora te sustenta. É por isso que, em meio à dor, alguns lembram exatamente do que Deus já disse. Um salmo, uma promessa,
uma frase que parecia esquecida. Mas agora, diante da crise, ela se acende como uma lâmpada no escuro. Isso não é memória aleatória. É o Espírito Santo ativando a palavra. Ele habita onde a palavra está viva. E quanto mais espaço a palavra tem em você, mais claro se torna o caminho no tempo da provação. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, é uma semente espiritual. E toda vez que você a lê com humildade, uma semente cai dentro de você. Muitas vezes você acha que nada ficou, mas no dia da angústia, o Espírito sopra sobre aquela semente e ela brota em forma de direção. A palavra ganha voz. Ela começa a falar por dentro. Ela confronta mentiras, renova a esperança, sustenta sua fé quando tudo está desabando. Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria de tudo o que ele ensinou. Essa lembrança não é passiva, é uma ação ativa. Ele traz à tona aquilo que o céu plantou no seu coração. Mas se você não tiver palavra dentro de você, ele não terá o que ativar. Por isso, a leitura bíblica diária não é apenas um hábito devocional. É armazenamento profético. É preparar o terreno para que o Espírito tenha voz quando o silêncio do mundo se tornar ensurdecedor. No meio da prova, muitas vozes tentarão te guiar. O medo, o desespero, a opinião dos outros, os conselhos não solicitados. E se você não tiver a palavra dentro de você, vai acabar seguindo qualquer direção que parece fazer sentido. Mas quando a palavra ganha voz, ela se torna bússola, ela aponta o norte, ela traz discernimento. Ela cala as vozes que confundem, e você caminha, não pelo que sente, mas pelo que crê. Não é à toa que Jesus, no deserto, respondeu ao inimigo com a palavra. Ele não discutiu, não argumentou, não tentou explicar, ele apenas declarou: está escrito. Porque quando a palavra tem voz dentro de você, até o inferno precisa se calar. A palavra não é uma arma qualquer, é a espada do Espírito, e uma vez ativada, ela separa o que é alma e o que é espírito. Ela revela intenções, ela cura feridas ocultas, ela ilumina áreas que você nem sabia que estavam em trevas. Se hoje você sente que não ouve Deus, talvez Ele esteja esperando que você volte para a palavra, porque é ali que a voz começa a ecoar. Não nas emoções, não nos sinais, mas nas Escrituras. E quanto mais você se expõe à verdade bíblica, mais sensível se torna a direção do Espírito. A voz que você tanto busca já está escrita, mas precisa ser ativada dentro de você. Ore a palavra, medite na palavra, declare a palavra. Porque quanto mais você a confessa, mais ela molda seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. E quando a palavra se torna a linguagem do seu interior, o Espírito fala com liberdade. Ele encontra espaço, ele encontra solo fértil, e ele começa a operar não apenas ao seu redor, mas por meio de você. Chegará o dia em que você enfrentará uma prova tão grande que todas as suas palavras acabarão, mas a palavra dele em você será suficiente. E você permanecerá de pé, não porque sentiu algo, mas porque escutou o que ele já havia dito. E essa voz interna será mais forte que qualquer tempestade externa. Porque quando a palavra de Deus ganha voz dentro de você, nenhuma outra voz consegue dominar seu coração. O Espírito fala por meio da tua resistência. Nem sempre o silêncio de Deus é por falta de fala. Muitas vezes é por excesso de resistência. O Espírito Santo está tentando falar, corrigir, orientar, mas há algo dentro de você que se recusa a ceder. É um pensamento rígido, um comportamento repetido, um padrão que você não quer abandonar, um medo que você decidiu ignorar. E enquanto você ora pedindo direção, ele responde expondo a sua resistência, porque é exatamente aí, nessa área onde você mais evita ouvir, que Deus mais quer transformar. A resistência é sutil. Às vezes ela vem disfarçada de prudência. Outras vezes se apresenta como autodefesa. Não posso confiar de novo. Já me feriram demais. Prefiro não mexer nisso agora. Mas o Espírito não ignora o que você resiste. Pelo contrário, ele insiste. Não com violência, mas com persistência amorosa. Ele não vai te forçar, mas vai continuar pressionando com suavidade,
até que sua vontade se renda à voz dele. Essa resistência pode se manifestar na dificuldade de perdoar, na teimosia de seguir um caminho que Deus já mandou abandonar, no apego a uma relação que o Espírito já sinalizou que está te afastando dele, ou até no medo de obedecer um chamado que exige renúncia. A verdade é que, muitas vezes, o que você chama de espera é só desobediência adiada. O Espírito já falou, mas a alma resiste. E nessa luta interior, a voz dele parece sumir, quando na verdade continua ecoando onde você menos quer encarar. Deus é paciente, mas não negligente. Ele vai até o fundo da alma, porque ele não quer apenas te usar, ele quer te curar. E a cura passa pela rendição das áreas mais duras, aquelas que você mesmo esconde, aquelas que você ainda justifica, aquelas que já viraram parte da sua identidade, mas não fazem parte do plano de Deus. O Espírito Santo fala através dos desconfortos que você evita. Ele usa as tensões que surgem toda vez que você se aproxima do ponto que precisa ser quebrado. Foi assim com Jonas. Deus falou claramente, mas ele fugiu. A resistência dele não calou a voz de Deus, apenas aumentou as consequências. Até que no ventre de um peixe isolado, esmagado, ele finalmente cedeu. E foi ali, no lugar mais improvável, que a voz do Espírito encontrou espaço. A obediência atrasada custou tempo, desgaste e dor, mas a misericórdia de Deus permaneceu, e a missão continuou. A resistência não muda o plano, só atrasa o processo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, sentindo-se travado, preso, repetindo orações que não parecem avançar, e se perguntando por que Deus não fala. Mas no fundo você sabe o que precisa mudar. O Espírito já mostrou, já tocou, já sinalizou, e cada vez que você volta ao mesmo ponto, a pressão aumenta. Não como punição, mas como insistência de um pai que te ama demais para te deixar se perder dentro da sua própria vontade. Enquanto você resistir, a voz dele será desconfortável. Mas quando você se render, ela será libertadora. O que hoje parece opressão, amanhã será alívio. O que hoje dói, amanhã será testemunho. Porque a resistência revela onde Deus quer operar com mais poder. E quando você entrega, ele entra. E quando ele entra, tudo muda. Não tenha medo de se render. Não ache que ceder é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é prova de maturidade. Os maiores movimentos de Deus começam com a humildade de um coração que diz: Senhor, eu não quero mais resistir. Fala comigo, eu estou pronto. Nesse exato momento, a voz do Espírito se torna clara, nítida, amorosa e irresistível. A presença que vem antes da voz. Muitos buscam a voz de Deus como se ela fosse um comando externo, uma instrução clara que resolve o problema imediatamente. Mas o Espírito Santo não é um atendente de emergência que entrega respostas rápidas. Ele é uma pessoa, uma presença. E antes de falar, ele se aproxima. Antes de dar direção, ele traz consolo. Antes de liberar promessas, ele estabelece intimidade. Porque no reino a voz não vem primeiro. Quem vem primeiro é a presença. Há momentos em que tudo o que você precisa não é de uma resposta, mas de uma visitação. Um toque invisível. Um peso de glória que muda o ambiente, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. É o Espírito Santo entrando no seu quarto, no seu espírito, no seu choro. E ali, sem dizer uma palavra, ele te envolve com uma paz que palavras humanas não conseguem reproduzir. Você não entende como, mas sabe. Deus está aqui. É esse o padrão de Deus. Ele se manifesta antes de se pronunciar. Ele entra no ambiente antes de dar instruções. Ele silencia o medo antes de indicar o caminho. Foi assim com Moisés diante da sarça ardente. Antes da missão veio o fogo. Antes da ordem veio a presença que queimava, mas não consumia. Foi assim com Isaías. Antes de ser enviado, ele foi tocado, purificado, visitado. A presença veio primeiro, a voz veio depois. Se você busca a voz de Deus, precisa aprender a valorizar a presença dele,
Porque muitas vezes o que ele quer não é te responder, é te preencher. O Espírito Santo não se resume a um informante espiritual. Ele é o próprio Deus habitando em você. E quando ele se aproxima, tudo o que estava confuso começa a se alinhar. Nem sempre com explicações, mas com presença. Porque quando a presença é real, a voz se torna uma consequência natural. Há uma diferença entre buscar direção e buscar comunhão. Quem busca apenas direção quer controle. Quem busca comunhão deseja transformação. E o Espírito só fala profundamente com quem está disposto a estar perto, não apenas a obedecer. A presença é o teste da intimidade. Quem aguenta estar com Deus sem querer apressar o processo, está pronto para ouvir com maturidade. É por isso que às vezes você sentirá uma paz repentina, um desejo de orar sem saber o porquê, uma vontade de ficar em silêncio, de colocar um louvor e apenas chorar. Tudo isso são sinais de que a presença está te envolvendo, preparando seu coração para ouvir. Deus nunca fala onde não habita. Ele começa habitando e depois fala com autoridade. É assim que ele transforma o ambiente de um quarto no meio da madrugada em um altar de rendição e glória. Se você sente que não está ouvindo Deus, talvez ele esteja te ensinando a reconhecer primeiro a presença dele. Porque a voz vem com clareza quando o coração aprende a se aquietar. A presença precede o milagre, precede a cura, precede a resposta. E quando ela vem, não há mais pressa. Só reverência, só entrega, só confiança. Porque você sabe que mesmo sem ouvir, ele está ali. A presença é a prova de que o céu não te esqueceu, que o Espírito Santo não se afastou, que Deus ainda está construindo algo. E quando você aprende a desfrutar dessa presença, a voz se torna inconfundível, porque agora ela não é apenas um som, é um eco que ressoa dentro de você, moldado pelo amor e pela proximidade. Não corra atrás da voz. Corra para a presença, porque onde ele está, ali há liberdade, ali há clareza, ali há revelação. E ali no lugar secreto, no espaço sagrado da comunhão, o Espírito fala como nunca antes. Quando você escuta, mas decide obedecer, a voz se torna milagre. Ouvir Deus é sagrado, mas obedecer é o que ativa o céu na terra. Muitos já escutaram, já receberam a direção, já entenderam o que o Espírito disse, mas pararam na escuta, pararam no entendimento, pararam no sentimento de que Deus falou comigo. O que deveria ser o começo virou o fim. Porque escutar sem obedecer é como ver uma porta aberta e se recusar a atravessar. A voz só se torna milagre quando se transforma em movimento. A obediência é a ponte entre a revelação e a manifestação. O que Deus falou precisa ser vivido, não apenas lembrado. É na obediência que a fé se revela. É ali que o mundo espiritual responde. O Espírito Santo não te mostra o caminho para você contemplar. Ele mostra para você andar, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem entender todos os detalhes. Porque quem anda com Deus aprende que o milagre não está no conforto, mas na confiança. A fé que não obedece é estéril, é emocional, é religiosa. Pode até parecer profunda, mas não move nada. A palavra diz: seja cumpridor da palavra e não apenas ouvinte. O Espírito fala sim, mas ele espera a resposta. Ele observa o que você faz com o que ouviu. Porque cada direção que você ignora endurece um pouco mais sua sensibilidade. Mas cada passo que você dá, mesmo tremendo, amplia sua capacidade de discernimento e de milagres. Quando Jesus transformou água em vinho, houve um comando antes: façam tudo o que ele mandar. A obediência liberou a transformação. Quando Pedro lançou a rede, mesmo depois de uma noite inteira de fracasso, ele disse: mas sob tua palavra lançarei. E foi essa obediência que atraiu o milagre. A escuta prepara o coração, mas é a obediência que ativa o sobrenatural. Muitos vivem pedindo uma nova direção, quando ainda não obedeceram à última. Estão colecionando palavras proféticas sem aplicar nenhuma. Estão esperando novas confirmações, mas não deram o primeiro passo. Deus não é um repetidor de ordens,
Ele fala com clareza a quem responde com prontidão. Porque a verdadeira intimidade com o Espírito não está em ouvir mais, está em obedecer mais rápido. Obediência, muitas vezes, custa. Custa reputação, comodidade, planos pessoais. Às vezes parece que você está perdendo. Mas na matemática do reino, obediência nunca é perda, é plantação. E quem planta obediência, colhe milagres. Porque o céu se move onde há submissão. O Espírito respira onde há rendição. E a voz de Deus ecoa com mais poder dentro de corações que já decidiram obedecer antes mesmo de saber para onde estão indo. Se hoje você sabe o que Deus falou, não adie. Não racionalize. Não espere o cenário ideal. Obedeça. Mesmo que seja difícil. Mesmo que pareça loucura. Mesmo que doa. Porque a obediência carrega um peso de glória que palavras jamais explicarão. E quando você obedece, descobre que aquilo que parecia impossível já estava pronto. Só esperava sua resposta. O Espírito Santo não busca apenas ouvintes sensíveis. Ele busca filhos obedientes. Aqueles que dizem, fala, Senhor, teu servo ouve e obedece. Porque é nesse tipo de resposta que os céus se abrem, que o ordinário se torna extraordinário, que o deserto se transforma em caminho, que a voz se torna milagre. Este é o fim da sua jornada de escuta, mas pode ser o começo da sua caminhada de transformação. Deus já falou. Agora é com você.